Então, encontrei €500.000 completamente destruídos no sótão do meu avô. E o que descobri sobre o motivo pelo qual ele fez isso mudou tudo o que eu pensava saber sobre dinheiro. Meu nome é Lucas e há 3 meses meu avô faleceu. Ele me deixou a casa dele, que, para ser sincero, não era grande coisa. Era só uma casa velha nos arredores da cidade onde ninguém morava há anos. O telhado tinha goteiras, as paredes estavam rachadas e havia um cheiro de mofo que te atingia assim que você entrava pela porta. Eu não planejava ficar com ele. Meu plano era simples: limpar, vender e seguir em frente. Mas a vida tem essa maneira engraçada de nos surpreender quando menos esperamos. Era uma manhã de terça-feira quando subi ao sótão. A escada era velha e bamba, e lembro-me de ter pensado que provavelmente era uma má ideia. Mas eu precisava verificar o que havia lá em cima antes de colocar a casa à venda. Sabe, para ter certeza de que não havia nenhum problema grave escondido onde ninguém pudesse ver. O sótão estava escuro, muito escuro. Mesmo com a lanterna, eu mal conseguia enxergar a poucos metros de distância. Havia caixas por toda parte, móveis velhos cobertos de poeira, tralha aleatória que estava ali há sabe-se lá quanto tempo. Comecei a mexer nas coisas, procurando algo valioso ou importante. Foi então que eu vi uma mochila preta enfiada num canto atrás de uma cômoda velha. Era o tipo de mochila que se leva para a academia, nada de especial, mas algo me fez puxá-la para fora. Talvez fosse só curiosidade, talvez fosse outra coisa. Abri o zíper da bolsa e meu coração parou. Dinheiro. Pilhas e pilhas de notas de euro. Mas não eram notas normais. Cada uma delas havia sido queimada. Não completamente destruída, mas danificada o suficiente para que se percebesse que alguém fizera aquilo de propósito. As bordas estavam pretas e ressecadas. Algumas notas estavam grudadas umas nas outras, outras rasgadas e se desfazendo. Peguei um dos maços e examinei-o atentamente. Notas de €500, as roxas. E havia centenas delas nesta sacola. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava contar. Uma estimativa aproximada? Cerca de €500.000, simplesmente ali, no sótão do meu falecido avô, completamente arruinadas. Meu primeiro pensamento foi que isso devia ser algum tipo de engano. Talvez tivesse havido um incêndio do qual ninguém me contou. Talvez meu avô estivesse escondendo esse dinheiro e algo deu errado. Mas quanto mais eu analisava, mais percebia que não era um acidente. As queimaduras eram controladas demais, precisas demais. Alguém havia danificado cada nota cuidadosamente o suficiente para torná-la sem valor, mas não o bastante para destruí-la completamente. E quando examinei melhor a sacola, encontrei algo mais: um caderno. Era pequeno, encadernado em couro e repleto da caligrafia do meu avô. Página após página de anotações, datas e números. A princípio não fazia sentido algum, mas conforme fui lendo, percebi que havia me deparado com algo muito maior do que eu poderia ter imaginado. Meu avô não era apenas um velho solitário que vivia isolado. Ele estava investigando algo sobre o euro que a maioria das pessoas desconhece, algo que o deixou tão furioso, tão perturbado, que ele decidiu destruir o próprio dinheiro em vez de usá-lo. Deixe-me explicar o que descobri. Veja bem, a maioria das pessoas pensa que dinheiro é só dinheiro. Você ganha, gasta e pronto. Mas a verdade é muito mais complexa do que isso. E a nota de €500 tem uma história mais sombria do que eu poderia imaginar. A nota de €500 foi introduzida em 2002, quando o euro foi lançado. Era a nota de maior valor na zona do euro. Em teoria, deveria facilitar grandes transações. Se você precisasse movimentar muito dinheiro, poderia fazê-lo com menos notas. Faz sentido, não é? Mas eis o problema. Quase imediatamente, a nota de €500 se tornou a moeda preferida dos criminosos. Traficantes de drogas adoravam-na. Traficantes de pessoas usavam-na. Lavadores de dinheiro preferiam-na a qualquer outra coisa. Por quê? Porque era possível movimentar grandes quantias de dinheiro num espaço muito pequeno. Pense bem, €1.000.000 em notas de €500 pesa cerca de 2 quilos e cabe facilmente numa mochila. A mesma quantia em notas de €50 pesa cerca de 20 quilos. Se você estiver tentando contrabandar dinheiro através de fronteiras ou esconder dinheiro das autoridades, qual você escolheria?
As autoridades de polícia começaram a chamá-la de Nota Bin Laden, devido à sua popularidade entre terroristas e grupos de crime organizado. Estudos mostraram que uma grande porcentagem das notas de 500 euros era usada para atividades ilegais. Algumas estimativas apontavam para um percentual de até 30% de todas as notas em circulação. E é aqui que a coisa fica realmente sombria. O caderno do meu avô explicava tudo isso em detalhes. Mas ia além. Ele vinha pesquisando a ligação entre essas notas e as redes de tráfico humano que operavam por toda a Europa. Página após página de anotações sobre como essas notas eram usadas para comprar e vender pessoas, crianças, mulheres, homens, escravizados e comercializados como mercadorias. Ele escreveu sobre como o Banco Central Europeu sabia desse problema há anos, mas não fez nada. Continuaram imprimindo essas notas, mesmo sabendo todos para que seriam usadas. O dinheiro era bom demais, o lucro era muito alto. Ninguém queria parar a impressora de dinheiro. Ao ler suas palavras, pude sentir sua raiva transbordando das páginas. Não se tratava apenas de pesquisa, era algo pessoal. Ele havia descoberto algo que o deixava fisicamente doente, algo que o fazia enxergar o dinheiro de uma maneira diferente. Em uma anotação, datada de cerca de 5 anos atrás, ele escreveu algo que ficou na minha cabeça. Cada nota na minha carteira pode ter sangue. Cada transação que eu faço pode estar financiando os piores crimes de que a humanidade é capaz. Como vou conseguir viver com isso? Foi aí que eu entendi por que ele queimou o dinheiro. Não se tratava do valor. Não se tratava de loucura ou desperdício. Era um protesto, um ato pessoal de rebeldia contra um sistema que ele não podia mudar. Ele havia guardado todas aquelas notas de 500 euros ao longo dos anos, e quando finalmente entendeu o que elas representavam, não conseguiu se obrigar a gastá-las. Mas também não conseguia simplesmente jogá-las fora. Então ele as queimou, com cuidado, deliberadamente, tornando-as sem valor. Continuei lendo o caderno e encontrei mais informações perturbadoras. Meu avô rastreou os números de série de algumas de suas contas. Ele cruzou os dados com boletins de ocorrência e notícias sobre crimes em nossa região, e encontrou correspondências. Algumas das contas que ele havia recebido como pagamento por trabalhos realizados décadas atrás apareceram posteriormente em investigações criminais. Seu dinheiro havia sido parte do ciclo. Isso me deixou perturbado, porque se o dinheiro dele estava ligado a crimes, e o meu? E as notas na minha carteira agora? Por quantas mãos elas passaram? Para que foram usadas antes de chegarem até mim? O Banco Central Europeu finalmente parou de produzir notas de 500 euros em 2019. Alegaram que era para combater o crime e a corrupção. Mas as notas que já existiam ainda são válidas. Você ainda pode usá-las. Ainda existem bilhões de euros em notas desse tipo por aí, em cofres, em colchões, nas mãos de pessoas que fazem coisas sobre as quais não queremos pensar. A última anotação do meu avô no caderno era de 2 semanas antes de sua morte. Não posso mudar o sistema, não posso impedir o que está acontecendo, mas posso me recusar a participar. Que esse dinheiro queime, que sirva de lembrete de que algumas coisas valem mais do que dinheiro. Passei horas naquele sótão segurando o dinheiro queimado e relendo suas palavras várias vezes. Uma parte de mim queria acreditar que ele era apenas paranoico, apenas um velho que se aprofundou demais em teorias da conspiração e perdeu a noção da realidade. Mas as evidências estavam todas lá. As conexões eram reais. Os crimes eram reais. E então comecei a pensar em outra coisa. Se a nota de 500 euros era tão ruim assim, o que dizer de outras moedas? E da nota de 100 dólares? E das criptomoedas? Toda forma de dinheiro pode ser usada para o bem ou para o mal. O problema não é a ferramenta em si, mas sim o que escolhemos fazer com ela. Mas algumas ferramentas facilitam a prática de atos ilícitos. E quando governos e bancos mantêm essas ferramentas em circulação, mesmo depois de conhecerem os danos que causam, o que isso revela sobre as prioridades? Decidi pesquisar mais por conta própria. Queria saber se meu avô estava certo, se isso era realmente um problema tão grande quanto ele pensava. O que descobri me chocou.
Diversos estudos foram realizados sobre as notas de alto valor e sua relação com o crime. Um relatório do economista de Harvard, Kenneth Rogoff, argumentou que as notas de alto valor deveriam ser eliminadas completamente, pois facilitam a sonegação fiscal e a prática de crimes. Outro estudo constatou que em países onde as notas de alto valor foram retiradas da circulação, certos tipos de crime diminuíram. Mas eis o que realmente me incomodou. O setor financeiro reagiu com veemência a essas propostas. Os bancos não queriam perder a conveniência das notas de alto valor. Os ricos não queriam que suas reservas de dinheiro em espécie se tornassem mais volumosas e difíceis de armazenar. E os governos estavam preocupados com a possível destruição econômica que isso poderia causar. Assim, a nota de 500 euros finalmente foi retirada de circulação, mas demorou muito mais do que deveria. E no ínterim, inúmeros crimes foram cometidos usando essa moeda. Vidas foram destruídas, pessoas foram traficadas, drogas foram vendidas, armas foram compradas, tudo facilitado por pedaços de papel púrpura com números impressos. Meu avô viu tudo isso e não conseguiu lidar com a situação. Ele se sentiu cúmplice, sentiu-se culpado. Então tomou a atitude mais extrema que conseguiu imaginar. Destruiu sua própria fortuna em vez de contribuir para o sistema. Agora estou sentado com esta sacola de dinheiro queimado e preciso decidir o que fazer com ela. Uma parte de mim quer levar a nota a um banco e ver se eles conseguem repor alguma coisa. Tecnicamente, se mais de 50% de uma nota estiver intacta, você pode trocá-la por uma nova. Eu provavelmente conseguiria recuperar parte desse dinheiro. Talvez não tudo, mas o suficiente para fazer diferença. Mas fazer isso me parece uma traição a tudo aquilo que meu avô representava. É como dizer que o protesto dele não importou. Como dizer que eu não me importo com as mesmas coisas com que ele se importava. Por outro lado, deixar esse dinheiro destruído não muda nada. O sistema continua o mesmo. Os crimes continuam acontecendo. Queimar dinheiro não salva ninguém, não resolve nada. É apenas um gesto simbólico que ninguém, exceto eu, jamais saberá. Venho pensando nisso há semanas e ainda não tenho uma resposta. O que eu sei é que a obsessão do meu avô com esse assunto me ensinou algo importante. O dinheiro não é neutro. Não é apenas uma ferramenta que usamos para comprar coisas. Está ligado a tudo, ao poder, ao crime, ao sofrimento, à esperança. Cada transação que fazemos faz parte de um sistema maior, e esse sistema tem consequências. A maioria de nós não pensa de onde vem o nosso dinheiro ou para onde ele vai, simplesmente o usamos. Mas talvez devêssemos refletir mais sobre isso. Talvez devêssemos fazer perguntas mais profundas sobre as moedas que usamos e as instituições que as controlam. Encontrei mais uma coisa naquele sótão, escondida no fundo do caderno. Uma carta, endereçada a mim. Meu avô devia saber que eu acabaria encontrando tudo isso. Ele escreveu alguns meses antes de morrer. Sua letra era trêmula, mas a mensagem era clara. Ele disse que não queimou o dinheiro porque achava que isso mudaria o mundo. Queimou-o porque precisava mudar a si mesmo. Precisava traçar uma linha, para dizer que algumas coisas importam mais do que dinheiro. E esperava que quem encontrasse seu esconderijo entendesse por que ele fez aquilo. Ele também disse algo que ficou na minha cabeça desde que li. O dinheiro é um espelho. Ele reflete quem somos e o que valorizamos. E às vezes o que ele nos mostra é feio demais para aceitar. Ainda tenho aquele saco de euros queimados. Está no meu apartamento agora, escondido no meu armário. Não decidi o que fazer com ele. Talvez nunca decida. Mas penso no meu avô todos os dias, na escolha que ele fez, no que significa defender algo mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando isso lhe custa tudo. A nota de 500 euros praticamente desapareceu, mas os problemas que ela representava ainda estão aqui. O tráfico, a corrupção, o crime, tudo isso ainda acontece, apenas com ferramentas diferentes, moedas diferentes, métodos diferentes. E talvez essa seja a verdadeira lição de tudo isso. Não se trata de dinheiro. Nunca se trata realmente de dinheiro. Se trata do que estamos dispostos a ignorar, do que estamos dispostos a aceitar, do que estamos dispostos a fazer quando descobrimos que algo está errado. Meu avô optou por queimar seu dinheiro. Você pode achar isso uma loucura, pode achar que foi um desperdício,
Mas para ele era a única escolha que fazia sentido. A única maneira de ele conseguir viver consigo mesmo. Não sei o que vou fazer com o dinheiro que tenho no armário, mas sei de uma coisa com certeza. Nunca mais verei o dinheiro da mesma forma. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal.